Continuamos sabendo. Boa noite a todos. Hoje, dia 16 de novembro de 2022, daremos início à 37ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Registro. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. O vereador Benedito Honório Ribeiro Filho. Presente. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Presente. Presente. Vereador Francisco Ricardo das Neves. Vereador Gerson Teixeira Silvério. Presente. Vereador Heitor Pereira Sansão. Vereadora Inês Satil Koyama Cavamoto, ausente. Vereador Irineu Roberto da Silva, presente. Vereador José Lopes, ausente. Vereador Manuel de Aquino Batista. Vereador Renato Souza Machado. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Vereador Vander Lopes Pedroso. E vereador Xavier Rufino de Oliveira. Presente. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda à leitura de expediente do Executivo. Ofício número 076 de 2022, SA, da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei de número 2016 de 2022, que cria cargos na estrutura organizacional administrativa da Prefeitura Municipal de Registro e das outras providências. Projeto em geral encaminho às comissões permanentes. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda à leitura do expediente dos senhores vereadores. Oi? É moção? Isso, começa com moções. Moções. Moção 87 de 2022, do vereador Heitor Pereira Sansão e vereador Benedito Honório Ribeiro Filho, moção de pesar pelo falecimento do senhor Sotoso Ikeda, ocorrido no dia 5 de novembro de 2022. Moção 88 de 2022, do vereador Benedito Honório Ribeiro Filho, moção de pesar pelo falecimento da senhora Gertrudes Fortes de Souza, ocorrido no dia 5 de novembro de 2022. Moções de pesar oficie-se. Requerimentos. Requerimento 67 de 2022, da vereadora Sandra Kennedy Viana, requer que sejam solicitadas informações ao senhor prefeito municipal acerca de coleta de materiais recicláveis realizado pela prefeitura através de empresa terceirizada para prestar tal serviço. Requerimento 68 de 2022, do vereador Fábio Cardoso Júnior, requer que sejam solicitados informações ao senhor prefeito municipal com os devidos documentos comprobatórios sobre o convênio entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e o FAC Fraterno Amor Cristão, referentes ao atendimento às pessoas em situação de rua do nosso município. Requerimento 69 de 2022, da vereadora Sandra Kennedy Viana, requer que sejam solicitadas informações ao senhor prefeito municipal para que justifique a falta de 27 itens de medicamentos previstos na grade constante do contrato de gestão prescritos para os pacientes atendidos na UPA 24 horas de registro. Requerimento 70 de 2022, da vereadora Sandra Kennedy Viana, requer que sejam solicitadas informações ao senhor prefeito municipal para que forneçam cópia referente ao contrato firmado pela prefeitura com a empresa Tecnoplan Resíduos e Sucatas Limitada. Cópia do processo licitatório. 2. Cópia do contrato com o respectivo plano de trabalho e eventuais termos aditivos. 3. Cópia de todos os empenhos, medição e notas fiscais de pagamentos ou pagamento efetuados no ano de 2022. Requerimento 71 de 2022, da vereadora Sandra Kennedy Viana, requer que sejam solicitadas informações ao senhor prefeito municipal para que sejam fornecidas cópias dos documentos referentes ao contrato firmado pela prefeitura com a empresa
Ipua Saneamento Ambiental Eireli, ME, responsável pelo fornecimento e instalação de usos em diversas residências não atendidas pela Sabesp. Requerimento 72 de 2022, da vereadora Sandra Kennedy Viana, requer que sejam solicitadas informações ao senhor prefeito municipal para que sejam fornecidas cópias dos documentos referente ao contrato firmado pela prefeitura com a empresa Cláudio Silva Benítez de Freitas, Limpeza e Conservação, responsável pelo serviço de triagem de materiais volumosos. Requerimento 73 de 2022, da vereadora Sandra Kennedy Viana, requer que sejam solicitadas informações ao senhor prefeito municipal para que sejam fornecidas cópias dos documentos referente ao contrato firmado pela prefeitura com a empresa Evolução Serviços e Soluções Ambientais, responsável pela coleta e transporte de resíduos sólidos orgânicos e não recicláveis até o local do destino final. Requerimento 74 de 2022, da vereadora Sandra Kennedy Viana, requer que sejam solicitadas informações ao senhor prefeito municipal para que sejam fornecidas cópias dos documentos referentes ao contrato firmado pela prefeitura com a empresa Super Guia Ambiental e Construtora Limitada, responsável pela coleta e transporte de materiais recicláveis. Requerimento 75 de 2022, da vereadora Sandra Kennedy Viana, requer que sejam solicitadas informações ao senhor prefeito municipal para que sejam fornecidas cópias dos documentos referente ao contrato firmado pela prefeitura com a empresa Texel Construções Limitada para limpeza de praças, parques, jardins e áreas verdes. Requerimento 76 de 2022, da vereadora Sandra Kennedy Viana, requer que sejam solicitadas informações ao senhor prefeito municipal para que sejam fornecidas cópias dos documentos referentes ao contrato firmado pela prefeitura com a empresa União Locações e Serviços Eireli, ME, responsável pelo serviço de operação, manutenção e encerramento do aterro sanitário. Requerimento 77 de 2022, da mesma vereadora, requer que sejam solicitadas informações ao senhor prefeito municipal para que sejam fornecida cópia dos documentos referente ao contrato firmado pela prefeitura com a empresa Solium Saneamento e Construção Limitada para locação de caminhão MUC com o operador. Requerimento 78 de 2022, da vereadora Sandra Kennedy Viana, requer que sejam solicitadas informações ao senhor prefeito municipal para que sejam fornecidas cópia dos documentos referente ao contrato firmado pela prefeitura com a empresa Texel Construções Limitada para coleta e transporte de materiais volumosos. Indicações. Requerimento. Oficie-se conforme requerido. Indicações. Indicação 913 de 2022, do vereador Irineu Roberto da Silva. Estudo para a implantação da rede de esgoto e água na rua Projetada B, próximo ao número 620, no bairro Vila da Palha. Indicação 914 de 2022, do vereador Irineu Roberto da Silva. Varrição e retirada de entulhos e colocação de uma placa com dizer proibido jogar lixo, sujeito a multa, na rua Horácio Ferreira, em frente ao número 243, no centro. Indicação 915 de 2022, do vereador Francisco Ricardo das Neves, reitera a indicação 656 de 2022 ao senhor prefeito para que proceda implantação de placa denominativa na rua Geracino Guedes, bairro Serrote, conforme solicitação dos Correios. Estudo no sentido de tornar a rua Juventino Pedroso mão única da BR-116, sentido bairro Serrote. Indicação 916 de 2022, do vereador José Lopes, mas não está presente. Indicação 917 de 2022, do vereador Francisco Ricardo das Neves. Troca de lâmpadas em caráter emergencial na rua Benedito Evaristo Ferreira, próximos aos números 105 e 182 do bairro Serrote. Indicação 918 de 2022, do vereador Francisco Ricardo das Neves, alargamento de estrada curva em frente ao sítio Antônio Rossetti,
aproximadamente a 600 metros da BR-116, sentido Saltinho. Indicação 919 de 2022, do vereador Francisco Ricardo das Neves, implantação de uma unidade do CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, ou que atue de forma volante no bairro Serrote para o próximo ano. Indicação 920 de 2022, do vereador Fábio Cardoso Júnior, extensão de rede, iluminação pública e também instalação de luminárias na Viela Cedro e na Avenida Vereadora Maria Eulália Xavier, na altura do número 75, no bairro Arapongal. Indicação 921, de 2022, do vereador Fábio Cardoso Júnior, serviços de perenização e melhorias, patrulhamento, fresagem, com posterior estudo de pavimentação na rua Queme da Icubara, no bairro Arapongal. Indicação 922, de 2022, do vereador Fábio Cardoso Júnior, serviço de perenização e melhorias, patrulhamento e fresagem, com posterior estudo de pavimentação na Avenida Marginal, cruzamento com a Rua Projetada A, no bairro Arapongal. Indicação 923, de 2022, do vereador Fábio Cardoso Júnior, implantação de um abrigo de passageiro ponto de ônibus na entrada da aldeia indígena, no bairro Vutupoca. Indicação 924, de 2022, do vereador Xavier Rufino de Oliveira, poda de árvore na rua Rondônia, número 52, Fundos, bairro Vila Fátima. Indicação 925, de 2022, do vereador Xavier Rufino de Oliveira, reforma pintura da faixa pedestre na rua Belém, bairro Vila Ribeirópolis. Indicação 926, de 2022, do vereador Xavier Rufino de Oliveira, serviço de tapa-buraco na rua Belém, esquina com a rua José Dias de Araújo, bairro Vila Ribeirópolis. Indicação 927, de 2022, do vereador Xavier Rufino de Oliveira, serviço de tapa-buraco na rua Tietã, próximo ao número 100, bairro Vila Nova. Indicação 928, de 2022, do vereador Irineu Roberto da Silva, poda da árvore na rua Esmeralda, bairro Centro, em frente ao número 30. Indicação 929, de 2022, da vereadora Sandra Kennedy Viana, troca de lâmpadas queimadas na rua 4, na altura do número 31, no bairro Jardim Virgínia. Indicação 930, do vereador Irineu Roberto da Silva, que providencie junto à secretaria competente que a professora Eliane Rodrigues Ferreira Polvinski Rolim, em memória, seja lembrada dando seu nome em homenagem a uma nova creche, pois sua contribuição como professora no município foi de extrema importância, mas também nos deixou muitas lições, aprendizados e muitas memórias boas. Indicação 931 de 2022 da vereadora Sandra Kennedy Viana, retirada de entulhos e lixo depositados na rua Crisântemo, próximo à linha de trem na Vila Romão. Indicação 932 do vereador 2022 do vereador Irineu Roberto da Silva, que seja realizado junto com concessionária Sabesp a correção do asfalto e afundamento na rua 6 de Sumida, próximo ao número 478, no centro da cidade. Indicações oficie-se conforme solicitado. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda à leitura de expediente diversos. Não há. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda à leitura da pauta a ser deliberada para a ordem do dia. Projeto de decreto legislativo número 014 de 2022, que concede títulos de cidadão honorário de autoria da mesa diretora, para ser favorável em redação final. 29. Projeto de lei número 29 de 2022, que altera o artigo 4º da Lei Municipal número 1973 do ano de 2021, que autoriza a celebração de convênio com o Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Segurança Pública e cria gratificação por desempenho de atividades delegada, nos termos que especifica a ser paga aos militares do Estado que exercerem atividade municipal delegada ao Estado de São Paulo, por força de convênio a ser celebrado
com o município de registro e das outras providências, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Renato Souza Machado, com parecer favorável das comissões permanentes no texto original. Projetos em caminho para a ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Senhor presidente, o projeto, eu solicito a sua excelência que inclua aí na ordem do dia o projeto de lei 2017-2022, com assinatura de 8 vereadores, que é um repasse do Estado para pagamento dos orientadores do programa Prospera Família. Peço para que o segundo secretário faça a leitura do requerimento. Considerando que o presente requerimento de urgência especial, nos termos do artigo 221, válido do regimento interno, justifica-se pela necessidade de apreciação e aprovação do projeto de lei, em comento para que os setores competentes internos tenham prazo hábil para tomarem as devidas providências e para que surtam seus efeitos este mês, considerando que o presente requerimento de urgência especial se encontra subscrito e formulado por escrito conforme o artigo 221 do Regimento Interno. Feitas estas considerações, requeriremos que a presidência da Câmara Municipal submeta o presente requerimento à apreciação e aprovação do plenário, nos termos do artigo 53, parágrafo 3º, e que suspenda a sessão por 15 minutos, artigo 144, parágrafo 1º, para que as comissões que não apresentaram parecer até o presente momento possam fazê-lo. Projeto de lei número 1917/2022 dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar alterando o PPA, a LDO e a LOA de 2022 e das outras providências. Autor executivo municipal. Coloco o requerimento do nobre vereador aqui em discussão. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, encaminho o projeto 2017-2022 para a ordem do dia. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores inscritos a falar no pequeno expediente. Vereador Francisco das Neves. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Francisco das Neves. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores, público que nos assiste. Uma boa noite. Quero falar um pouco sobre a SEI que foi aberta há 3 semanas aqui nessa casa e que já conseguimos ouvir 7 pessoas. Na próxima segunda-feira estaremos ouvindo mais 3 pessoas. Aí acredito que a gente vai poder já estar tendo uma noção do que foi a reclamação daquela empresa de cata de volumosos e roçada no município de Registro. O segundo assunto é sobre a emenda impositiva. Quero dizer que tratei hoje com a minha assessora, a Cíntia, e ela já aprontou a documentação para que se consiga materiais para concluir a estrada Maçaiuque-Amada, que é uma ligação Lajeado-Saltinho, com a compra de 200 caminhões de brita 2, isso faz um total de 1.000 toneladas. O preço é R$ 78,00 a tonelada e chegamos ao preço de R$ 78.000, com mais compra de tubos para fazer drenagem, perfazendo 10 tubulações no valor aproximado de R$ 12.000. Então, ficou para o departamento ou Secretaria de Infraestrutura de Obras o valor de R$ 90.000 para essas despesas.
E pro posto de saúde do Serrote, falei com o pessoal lá do bairro, vi qual era a necessidade maior, falei com o secretário de saúde aqui na cidade e entendemos que, dentre várias coisas que são necessárias, a prioridade número 1 seria um carro com uma certa resistência para andar em variante. Não pode ser um carro desses comuns de 65, 70 mil reais. Então optamos, não por luxo, mas por necessidade de uso nas estradas nossas, que não são assim grande coisa. O carro custa 112 mil, mas vai ser de grande valia porque o médico e as pessoas que trabalham no posto poderão se deslocar com mais tranquilidade, fazer as visitas para acamados, para idosos. Então isso aí vai ser de grande valia para o bairro. Então, o povo do Serrote está de parabéns com essa medida que, graças a Deus, conseguimos através dessa emenda. Quero dizer que esse recurso que foi destinado para o Departamento de Obras não é para qualquer estrada. Tem uma estrada denominada Massaiuque Amada, que foi uma busca desse pessoal. Há mais de 20 anos buscam essa emenda de estrada, que é uma ligação que já havia há 50 anos, mas depois foi abandonada. E hoje devemos ter isso realizado graças a essa emenda que contempla o trecho mais abandonado dessa estrada. Essa estrada toda ela tem 3.570 metros, mas o trecho intransitável, que foi melhorado, mas falta material, tem aproximadamente 2 km ou 2,5 km, mas no total ela tem 3.570, mas 1.000 e poucos metros já é usada pelos carros do Pagani e eles mantêm a estrada em condições de tráfego. Então, eu acho que foi um dinheiro que caiu do céu, para dizer a verdade, porque essa estrada já está parada há 1 ano e pouco. E se esse recurso não saísse, eu acredito que essa estrada dificilmente fosse completada no próximo ano. Então, eu fico satisfeito por essa emenda que foi conseguida. Todos os vereadores têm essa medida para estarem usando da melhor maneira, mas eu optei pela saúde e pelas estradas, porque com essa estrada, por exemplo, uma pessoa que está no bairro do Lajeado, ele pode chegar até a ponte de registro sem andar pela BR-116, só por estradas vicinais e economizando com isso gasolina, óleo diesel, que é hoje uma das coisas mais difíceis para o homem do campo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda à chamada do próximo vereador inscrito. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Fábio Cardoso Júnior. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência com boa noite, vereador Beto. Acompanha a mesa diretora, os vereadores aqui presentes, os nossos técnicos, assessores da casa, os nossos queridos colegas funcionários públicos, funcionárias, estão aqui na luta, mais uma vez, esperando que amanhã, o amanhã virá, né? Na esperança de que o amanhã virá. Que amanhã pode ser um grande dia, uma reunião agendada amanhã, né, Aquino? Que espero que não seja remarcada, nem desmarcada, principalmente, para que a gente possa ter uma contraproposta do prefeito municipal quanto ao pedido, ao pleito justíssimo de valorização salarial, de cumprimento. Cumprimento, eu sempre costumo lembrar, Aquino, do slogan de campanha do prefeito Newton e do vice Tom. Né, Heitor? Quando caminharam pelas ruas, o slogan era respeito por você, respeito por registro.
Quem respeita registro, respeita quem conduz registro. Os servidores conduzem a máquina, conduzem a nossa cidade. Se nós temos respeito por eles, nós temos respeito por registro. E eu puxo esse assunto para começar a minha fala de hoje, porque ontem, 15 de novembro, além de ter sido o dia da proclamação da República, foi o dia que cada um aqui completou 2 anos das eleições de 2020. No dia 15 de novembro, nós fomos todos, alguns eleitos, outros reeleitos, para a continuidade dos seus mandatos. E, dentro desse contexto, cada um aqui tem o seu modo de exercer a sua vereança, tem o seu perfil. Eu acho muito bacana essa questão bairrista que o seu Chiquinho traz aqui do Serrote, de representatividade que é considerada, de saber aonde estão localizados os problemas do seu bairro, das pessoas que provavelmente batem na porta da sua casa. E é uma opção. O seu Zé Lopes traz o paulistano no sangue desde que eu conheço o seu Zé Lopes. Estou fazendo 20 anos aqui, a Sandra sabe disso, né, Sandra? Eu estou fazendo 20 anos de serviço público e me lembro do seu Zé Lopes com aquela pastinha debaixo do braço, vindo com o pé cheio de barro do paulistano, brigando por aquele povo. O dito traz no agrochá. Tem quem tenha um pleito e uma reivindicação maior na área do esporte, tem quem tem na área da educação, tem quem tenha na área da saúde, e tem quem faz uma clínica geral aí, como eu acho que a gente faz um pouco da clínica geral, tentando atender e fazer. Essa questão, seu Chiquinho, das emendas impositivas, realmente, talvez as pessoas de primeiro momento não consigam entender, talvez entendam um pouco um contexto político das emendas parlamentares, mas eu acho importante da gente conseguir garantir aquilo que é esquecido nas discussões dos orçamentos. Eu acho que dificilmente, seu Chiquinho, a gente conseguir comprar essa quantidade de brita, colocando dentro de um orçamento, priorizando isso que o senhor está vendo lá. E acho que é importante respeitar essas escolhas e apoiar, inclusive. Nós estamos aqui numa discussão sobre essas emendas impositivas, né? Fazendo aglutinações aí entre vereadores. Eu junto com o capitão Renato, o Beto, o pessoal, a gente tem percorrido aí principalmente entidades e OSCs para que a gente possa dar um apoio. Então a gente vai usar as nossas emendas parlamentares ajudando aí a AMAR, AME, CRIF, Ação, vai ajudar a colocar uma sala sensorial para o atendimento do autismo lá no CAPS, vai tentar incluir equipamentos aí de lazer no nosso teto, no Caiçara 2, e também vai tentar ajudar um pouquinho o Corpo de Bombeiros e o Bosque, para que a gente possa contemplar de certa forma aquelas reivindicações que a gente não tem dotado no orçamento. Mas também nós vamos discutir aqui, né, Aquino, né, Chavico, como comissão do orçamento, como que a gente faz para garantir, por exemplo, recurso para a implantação, mais uma vez, a tentativa, do abrigo das pessoas em situação de rua. Vamos discutir aqui como é que a gente vai melhorar a operação da atividade delegada para que, quando da implantação das câmeras de monitoramento pela cidade, a gente possa interligar esse sistema com a Polícia Militar para garantir também segurança. A gente quer discutir todas essas maneiras de representatividade. E a gente está aqui eleito principalmente para garantir serviços públicos minimamente condizentes com a grandeza da cidade que nós moramos, que nós vivemos e que nós escolhemos para estar representando o nosso povo. Então, eu reafirmo, amanhã pode ser um dia muito importante. Nós estaremos lá junto com o pessoal aqui da saúde, da assistência, da educação, com os nossos servidores, e vamos esperar para a semana que vem, com muita gratidão, anunciar aqui, quem sabe, né, o resultado positivo. Também quero dizer aqui que, da mesma forma que eu trouxe a essa tribuna aqui, Aquino, a denúncia quanto à questão do programa Viver Melhor, eu venho trazer também um andamento disso. Acredito, tenho a certeza, e escutei isso da boca, inclusive, do responsável técnico da CDHU, através do deputado Caio França, eu consegui hoje um contato com o responsável direto do programa Viver Melhor, que nem a Prefeitura de Registro tem.
tinha, né, porque agora tem que eu passei. Conversei com o seu Humberto Schmidt, da CDHU, responsável pelo programa Viver Melhor, me passou o contato do pessoal responsável aqui, consegui entender algumas coisas. Por exemplo, eles fazem essa ata de preço com mais de 1.700 casas, aí só pela região aqui de Vale do Ribeira e Baixada. E assim, Wander, é engraçado que é uma coisa que é esquisita de você entender, mas eu consegui não concordar, entender o que ele estava me explicando. Tem ata de preço que uma empresa ganha para fazer a parte da melhoria interna, tem ata de preço que outra empresa ganha para fazer a pintura da fachada. Tem ata de preço que outra terceira empresa ganha para fazer uma outra coisa. Então é uma coisa picada dos serviços e muitas vezes uma empresa vai lá e começa, a outra não começou ainda porque está fazendo lá em Peruíbe, em Mongaguá. Então assim, fiz uma solicitação para que ele viesse aqui, em loco, o responsável, para que a gente pudesse andar na Vila Nova, que a gente pudesse andar lá na Vila da Palha, porque já tem um anúncio de um programa 2, Viver Melhor. Então a gente precisa resolver primeiro né? A primeira etapa, para que as pessoas da Vila Nova e da Vila da Palha fiquem minimamente satisfeitas com aquilo que foi prometido, foi planilhado e foi falado para as pessoas que ia ser feito, para que depois a gente possa avançar para um segundo ponto. Então, esse andamento, eu agradeço toda a equipe da CDHU pela prontidão, pelas respostas e pela prontidão em vir aqui na nossa cidade nos próximos dias, quem sabe talvez até amanhã, para poder fazer essa vistoria in loco e conversar com as pessoas, porque nós estamos aqui para olhar no olho das pessoas e explicar o que está acontecendo. Ó, não cumprimos essa parte, por exemplo, hoje eu tive a notícia que aquela denúncia que fiz aqui, realmente funcionários não haviam sido pagos. A empresa sentou com os funcionários e pagou os funcionários. Então é importante a gente fazer as denúncias aqui, ir atrás dos esclarecimentos, deixar registrado e buscar o resultado e falar também sobre o resultado, o andamento. Uma outra situação aqui, no que também tem sido pauta das suas falas aqui, é a questão do registro E. Existe um outro responsável, que também pegamos o contato hoje da CDHU, só pela questão do Nossa Casa, eu esqueci o nome do programa específico, que é sobre o registro E, que também é a questão dos laudos geológicos que as empresas vão voltar a fazer lá. Ainda não consegui, na clareza, o que foi que aconteceu esse laudo. Me preocupou muito quando a vereadora Sandra nos traz aqui a informação de que já tinha sido feito um estudo preliminar há um tempo atrás e que esse estudo apontava o risco daquele terreno. Então, assim, eu quero ter uma resposta concreta. Não, a parte. Claro. Deixando claro que eu sempre disse que foi naquela região. Eu não sei exatamente se foi o mesmo terreno. Não. Mas quando se fala em geologia, não se fala de um pedaço específico, é aquela região rochosa, né? Exatamente. Então, assim, é aquela situação. Se naquela região existe um indício que nos mostra risco, a gente precisa ter muita segurança, né, Aquino? Para poder colocar lá 280 casas, 280 famílias habitando naquele lugar, precisa ter segurança se aquilo não vai afundar. Então, infelizmente, são 2 anos e meio desse martírio, mas é o que a gente tem. Também trago aqui, não é uma denúncia, é um clamor. É um clamor, isso já não é novo, é recorrente. Na legislatura passada eu já trouxe isso, vou trazer de novo. Já solicitei também audiência e reunião com o prefeito, que a comunidade do Bamburral, mais uma vez, nos traz um pedido de uma necessidade básica, que é a questão do abastecimento de água. Então, assim, a gente tem muitas demandas que a gente gosta aqui de trazer, de brigar e lutar, mas quando a gente fala de uma necessidade básica de acesso à água, é uma coisa que é mais chocante, mas é urgente. Então, assim, a gente sabe da dificuldade de levar esse abastecimento de água lá para o Bamburral. Tem muitas conversas em aberto, tem a questão da Sabesp de melhorar essa situação, mas nós temos sempre que pensar em soluções a médio prazo, a longo prazo, mas para resolver o agora. E para resolver o agora, não sei se vai resolver,
mas pode ser um caminho. Nós temos lá, no Bamburral, a escola parada, e nessa escola parada, lembro que isso foi até a pauta do dito, tem um poço artesiano lá. Um poço artesiano que, quem sabe, possa ser o caminho para o abastecimento daquelas famílias ali, daquele pedacinho, daquele trechinho ali, da vilinha do Bamburral, assim como é o poço lá do Capinzal. Então, assim, vou abrir esse diálogo mais uma vez. Não é um assunto novo, não é assunto do vereador Fábio Tatu, é um assunto que já foi trazido por outros vereadores, já foi trazido pela comunidade, mas nós precisamos ter respostas. É prioridade. Acesso à água é prioridade. Então, assim, e para finalizar, eu vejo hoje, assim, acompanhando o site as redes da prefeitura, acho muito importante aí a gente falar que algumas melhorias estão começando. Por exemplo, hoje nós tivemos a notícia do início do recapeamento daquele trecho da Ulisses Guimarães, lá da rotatória do Tio Beba, né? E também da Joaquim Marques Alves. Trechos que são importantíssimos. A gente tem conversado aqui sobre outros trechos, como Joaquim Magno dos Santos, o Beto sempre tem trazido aqui. A gente tem conversado aqui sobre outros trechos, como Joaquim... Olha só. És tu? Então, assim, são trechos de infraestrutura que o recapeamento, ele não é, a pavimentação asfáltica, ela não é só uma questão de estética, é questão de infraestrutura básica, né? Eu me sinto envergonhado, isso eu deixo registrado aqui, mais uma vez, eu me sinto envergonhado de conseguir hoje andar, por exemplo, lá na Budista, na Rua dos Lírios. Eu me sinto envergonhado de andar lá, por quê? Porque em 2016, quando a gente foi pedir voto para o primeiro mandato, foi feita uma promessa pelo então candidato à reeleição. Ele prometeu para a vizinhança, na minha frente, eu estava lá, foi anotado no caderninho e disse que no primeiro semestre de 2017 a Rua dos Lírios seria recapeada. Ah, mas Tatu, mas é que o convênio estadual, o convênio federal tem que ter acessibilidade, não sei o quê, e a rua não dá. Beleza, essa pode ter sido a desculpa para 2017. E 2018? E 19? E 20? E 21? E 22? Se tivesse programado 50 mil reais por ano, guardado, como diz na economia, igual a gente guarda no cofrinho, tinha recapeado a rua. E assim é a Rua Goiás. Para falar de ruas já asfaltadas, que estão completamente depreciadas, ruas de acessos importantes, ruas que cortam bairros. A gente está nem falando, por exemplo, daquela marginalzinha ali do Arapongal, que hoje a gente tem acho que 5 ou 6 investidores, Gerson, que eu acho que os nossos amigos vereadores vão trazer a solução para nós com emendas impositivas também, que o que é? A gente tem pessoas gerando emprego e renda na nossa cidade, que é aquilo que é o caminho para o nosso desenvolvimento, e a gente está, em vez de atrair, a gente está afastando. Só para concluir. Então, assim, acho importante, mas a gente precisa, mais uma vez, a gente precisa ter noção daquilo que a gente prioriza, daquilo que a gente não prioriza. Então, nós estamos aí também, enquanto discussão de orçamento, acho que essas coisas são bastante importantes, não só na comissão do orçamento da casa, mas importantíssimo a gente ver. E um outro, agora eu fecho mesmo com 20 segundos aí. Fiquei muito feliz na audiência que a gente fez, a primeira audiência da LOA. Como diz, triste em saber que ainda não está previsionado no orçamento a valorização dos profissionais, mas feliz em saber, e ao mesmo tempo ansioso, em saber o que falta para fazer a recomposição do piso da enfermagem. Já tem previsionamento orçamentário, já tem dotação, só falta poder de decisão, é só falar, pode fazer. Não precisa esperar lei federal nenhuma, não precisa esperar TSE nenhum, basta querer fazer. Obrigado, Gerson, pela tolerância. Obrigado, vereador. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário
Que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Com a palavra, a excelentíssima senhora, vereadora Sandra Kennedy Viana. Boa noite, senhor presidente. Duro ter que voltar a usar isso. Boa noite, secretário Beto. Boa noite, nobres colegas vereadores. E boa noite a todos os servidores da casa, minha assessora Ilma, sempre dando suporte, a todos os servidores públicos, servidoras aqui presentes. Não só a minha assessora que está aqui, que bacana, todos os assessores e assessoras parlamentares, só tinha visto a Ilma, o papel de vocês é bem importante. Senhor presidente, hoje me inscrevi para falar de um tema que eu não queria falar de jeito nenhum. Como eu gostaria de que a gente não precisasse mais ocupar essa tribuna para falar de Covid. Mas isso eu elegi como um tema principal, porque eu acho que essa casa, de novo, vai ter um papel a cumprir. Mas antes, eu gostaria de cumprimentar as servidoras aqui presentes, dizer que quando cheguei nessa casa, conversei com o presidente, me assustei demais, líder, quando eu vi protocolado na casa, não um projeto de lei que fosse tratar da recomposição do magistério, que é um tema que a prefeitura deve ao magistério. Não um projeto de lei que trate da recomposição do nível universitário, que estão aqui os servidores e servidoras de uma forma muito assídua, e eu parabenizo por isso, pela organização, persistência e presença de vocês. Não um projeto de lei que trate da recomposição. Mas fui tomada realmente por um susto, por ver um projeto de lei que eu, particularmente, não vi nenhum debate até então. É claro que essa casa ainda vai debatê-la. E procurei razão, inclusive, para que esse projeto tramitasse de uma forma, no final do ano, prevendo uma alteração da estrutura administrativa, mudando o cargo de secretário para diretor e com valores salariais muito altos. É um tema que nós vamos discutir posteriormente. O que eu falo hoje só é porque 10 de novembro protocolou na casa, o presidente olhou o calendário, viu realmente que não era para tramitar, ou seja, para dar entrada hoje. Parabenizo o senhor, o protocolo tem que ser cumprido, não foi dado a entrada hoje, será dado na próxima semana, mas nós iremos discutir. No meio de tantos temas, de categorias pendentes, para que o prefeito nos dê uma resposta, os profissionais de nível universitário buscando valorização. O senhor vê lá, a primeira escala do plano de carreira ainda é de R$ 887 na tabela. Vou pesquisar mais ainda se tem alguém, porque quando alguém é chamado num concurso por aquela categoria, portanto, não tem tempo de casa, é aquele o salário, que é complementado via decreto para chegar ao salário mínimo. Uma prefeitura que tem este quadro salarial com R$ 887, apresentou, protocolou, nesta casa vai dar entrada na semana que vem, uma alteração, repito, na próxima semana daremos informações e comentários mais consistentes, mas um aumento abrupto, me parece que quase 100% do salário de secretários. Não estou aqui para dizer que é muito ou que é pouco, estou para dizer que nós temos que tratar o funcionalismo de uma forma geral e as categorias com as quais nós temos dívidas, inclusive os técnicos de enfermagem, aqui sempre trazido pelo colega Fábio, também deve ser aqui lembrado, a discussão da valorização do cuidador escolar, que nós fomos informados numa reunião por secretário de Educação, que muitos sequer querem assumir, dado ao tamanho da desvalorização salarial. Então, eu fico bastante... Sandra, só uma parte só para você. Pois não. Só para acrescentar a sua lista, o seu rol, nós estamos aí, o capitão sabe disso, com profissionais auxiliares odontológicos, aqueles que aprovamos aqui, ó, alguns quadros para chamar em concurso, que não sabemos nem se vamos ter possibilidade, por ganhar menos de R$ 1.500. Pois é. 1.300, 1.400, um trabalho super insalubre. Foi
Uma muito parte, vereador? abrupto. Pois não? Só também para complementar, tem a luta dos secretários de escola, Sim. tem a luta dos coordenadores aí, de escola também. Fundamental, secretários de escola, que nos procuraram também. Importante o senhor trazer esse tema, buscando formas aí de serem valorizados, ou seja, há uma desvalorização abrupta de todos os salários na prefeitura, alguns de forma mais acentuadas, e é muito ruim quando essa casa tem que votar de forma separada, né, fora de uma revisão geral, uma proposta como essa. Vamos debater a partir da próxima sessão e nas seguintes que vamos discutir o tema. Mas eu queria deixar registrado, principalmente pela forma correta que a mesa diretora atuou, de preservar aí o nosso protocolo. Não foi protocolado quarta-feira, não deu entrada hoje, e, portanto, vários servidores que estavam assombrados com a possibilidade de entrar em votação, isto será debatido. Quero também deixar na esteira desse debate que havia aí nos bastidores, não posso dizer que foi o líder, viu, senhor vereador Aquino, porque aí é uma conversa de bastidores, mas quando tem conversa de bastidores é importante deixar registrado para que seja muito bem tomada atenção, né, tendo atenção a tempo de se fazer aquilo que foi combinado. Quero me referir ao que foi combinado nesse plenário, que esta casa, sempre generosa, votou uma readequação de orçamento, votando, portanto, remanejamento de recursos para a saúde, com a promessa de que os critérios para pagamento do bônus para os funcionários da saúde seriam discutidos conosco, Poder Legislativo, e que nós abriríamos o debate com os servidores. Não estou aqui dizendo que o projeto é bom ou ruim, estou dizendo que foi compromissado por aqui que os servidores seriam ouvidos. E eu espero que isto aconteça, porque o plenário, assim, não só deliberou, como debatemos esse tema, porque o remanejamento de recursos, os senhores se lembram bem, dizia respeito a um dos elementos era para pagamento de bônus para os trabalhadores da saúde, pagamento justo, mas que todos queremos conhecer os critérios. Pois bem, eu quero tratar do tema talvez mais central, que eu disse que eu não queria falar, que é o tema da Covid, porque nós estamos vivendo novamente uma situação que me chama muito a atenção, a todos nós no Brasil, que é o crescimento muito acentuado dos casos novamente. Nós, adultos, ainda com uma adesão pequena, mas, claro, muito maior do que as crianças, à vacinação. No Brasil, nós somos 44% vacinados na terceira dose. Mas por que eu me inscrevi? Porque as crianças de 6 meses a 3 anos, que a Anvisa aprovou a vacina em setembro, nós ainda não estamos tendo vacina suficiente no Brasil. Mas procurei a Secretaria da Saúde e Vigilância Epidemiológica, o diretor Fábio Bruneira, na última sexta-feira, e ele me disse, na próxima semana chegam as doses para as crianças, de 6 meses a 3 anos. Quero chamar a atenção, antes de dizer quantas doses, que as crianças, prestem atenção, que eu acho que é não para os colegas, que tenho certeza que conhecem os números, mas para quem está nos acompanhando, do total de óbitos de crianças por Covid, 50% eram crianças até então saudáveis, que não tinham nenhuma doença pré-existente. Então, não podemos tratar como prioridade, dentro de cada grupo etário, aquelas crianças que têm comorbidades, porque metade das crianças que foram a óbito por Covid eram crianças até então saudáveis. Muito bem, a Vigilância Epidemiológica nos informa que a vacina chegará, enfim, encaminhado de Brasília para São Paulo e de São Paulo para a DRS e da DRS aqui para registro, agora essa semana. Mas pasmem, 100 doses. 100 doses. Nós temos quase 3 mil crianças nessa faixa etária. Então, nós estamos aqui vivendo, novembro de 2022, um verdadeiro crime contra as crianças, porque nós nos desabituamos. Botei esta máscara porque trabalho em serviço de saúde, porque sou alertado o tempo todo sobre isso, mas no nosso cotidiano a gente não usa mais. E sem querer nós estamos expondo esses pequenos.
Esses pequenininhos, esses meninos, nossos netos, nossos filhos de 2 anos, porque a gente não usa mais isso. E é culpa da gente? Não. O Ministério da Saúde não tem uma campanha informativa, não nos alerta sobre isso. Nas redes sociais, o que a gente mais vê é negacionismo da vacina, ainda hoje. Então, eu conversava com o diretor Fábio, que eu acredito que a prefeitura tem muito a fazer, e ele disse que esta é a pauta da própria vigilância, uma campanha ampla, porque além da falta de vacina, por isso que eu quero falar do que nós temos a fazer, além da falta da vacina, que nós não podemos fazer nada, porque a compra tem que ser do Ministério, não tem outra forma de comprar a vacina que não pelo Plano Nacional de Imunização, mas as crianças de 3 anos em diante está tendo uma baixa adesão, uma baixíssima adesão. No Brasil não passa de 5%. Aqui em registro não tem os números porque não estão disponíveis. Então ele me disse, enquanto Poder Executivo, Secretaria da Saúde, que vai ser feita uma campanha ampla de divulgação, de mobilização. E eu vou propor, vereador Beto, se amanhã a doutora Inês estiver aqui na nossa reunião de comissões, e se assim o plenário, os colegas também acharem, a presidência, de nós fazermos alguma coisa também como Câmara. Fazer seminário, chamar diretor de escola, chamar os líderes religiosos que são grandes influenciadores, os pastores, as diferentes lideranças religiosas, a gente trazer um pouco de luz, que é a questão da ciência, para esse debate. Porque nós somos, eu digo mais uma vez, são as crianças que estão dependendo de nós. E até esse Plano Nacional de Imunização começar a rodar, ter recurso no orçamento, começar a comprar vacina em quantidade suficiente, começar a distribuir e a gente voltar a ter um país que acredite na ciência, não vai ser de uma hora para outra. Não tem como ser de uma hora para outra. Essa vacina foi aprovada em setembro, nós estamos em novembro e tem 100 doses para registro. Então, eu gostaria muito que nessa reta final aqui na Câmara, que a gente pudesse fazer uma reunião com, não importa, que seja com 30 pessoas, entre diretores de escolas, entre lideranças de igreja, tantos dos senhores que têm uma relação tão próxima com a comunidade evangélica, não importa qual, evangélico ou católico, eu acho que são as lideranças principais para o diálogo, porque o pastor fala, a comunidade ouve, o padre fala, a comunidade ouve, o líder lá da outra comunidade que seja. Eu acho que a gente precisava fazer alguma coisa, além da mídia, rádio, além da gente explorar o nosso município, não ouve muito rádio, não tem uma inserção de rádio falando sobre vacina, além de reuniões com diretores de escola, enfim, eu acho que nós temos que nos debruçar. E eu repito, por que eu estou falando disso? 5% das crianças foram vacinadas só no Brasil. Segundo dado, das crianças que foram a óbito, metade eram crianças saudáveis. Então não vamos achar que são só as crianças que têm comorbidade. Terceiro, nós temos criança de 1 mês internado já, nós temos criança de 1 ano internado já e crianças que não tiveram proteção. Então, eu faço essa fala nos chamando a atenção e eu queria até dizer, não foi a Sandra que está falando de negacionismo, né? O presidente da Sociedade Brasileira, deixei meus óculos lá, mas dou conta de ler. O presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, o sobrenome, aqui, Renato Kifuri, fala sobre isto. Né, que 50% das mortes de crianças eram de crianças previamente saudáveis. Muito obrigada, vereador Chavico, pela gentileza. E é disto que eu me dirigi tanto ao líder, esperando aí que se some com a gente, que o governo se some com a gente nesta ação. Isso portanto, a minha fala. Vou me dirigir à comissão de saúde, da qual eu faço parte, e deixo também aqui, presidente, a sugestão que, se tiver interesse, ser encampado pela Câmara, pela mesa diretora, acho que nós daríamos uma grande contribuição. É uma luta em defesa da vida. É uma luta em defesa da vida. E os senhores sabem, já começa agora no dia a dia da gente, a gente vê, olha, são tantos ali na empresa tal, não vou dizer o nome porque acaba estigmatizando, mas na instituição tal, na empresa tal, são tantos aqui. A gente já começa a saber o nome de quem está adoecendo. Quando a gente já começa a saber o nome de quem está adoecendo é porque está perto da gente, não é? Os números são muito falhos ainda no Brasil, para variar, mas fica aqui essa sugestão, esse registro. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada dos vereadores. Do próximo vereador inscrito. Vereador Beto. Com a palavra ao excelentíssimo senhor vereador Beto. Pronto. Boa noite, senhor presidente. Quero, em nome
da mesa, agradecer também a presença de todos aqui, dos profissionais, daqueles que nos assistem, aos nobres vereadores. Senhor presidente, eu quero falar aqui sobre a indicação 930, apresentada por este vereador, nesta sessão, para que providencie junto à secretaria competente que a professora Eliane Rodrigues Ferreira Polvinski Rolim, em memória, seja lembrada, dando o seu nome em homenagem à nova creche do Agrochá. Quem é a Eliane? Para que todos saibam. Eliane, ela começou a sua atuação profissional no ano de 1995, dando um relato desta pessoa que teve um papel importante dentro da educação. Em 1995, permanecendo na unidade escolar Juscelino Kubitschek de Oliveira até o ano de 1996, como estagiária da Rede Estadual de Ensino, professora da Prefeitura Municipal de Registro, iniciando no ano de 1997, como professora substituta, contratada na unidade escolar Jardim Encantado, no ano de 2005. Trabalhou como professora substituta de Educação Infantil, e em seguida efetivou o cargo na Prefeitura Municipal também. Foi nomeada para o cargo de professora de ensino fundamental a partir de 15 de maio de 2006, dando início na Escola EMEB Francisco Manuel. Atuou também na EMEB Josino Silveira, Fernando Sérgio, Quessal Kaçuga, Alberto Bertelli e Juscelino Kubitschek. Perpassou por várias unidades escolares, pois seu foco e objetivo era o ciclo de alfabetização, que fazia com muita excelência. Não foi por acaso o seu reconhecimento por todos os colegas e gestores como excelente alfabetizadora, profissional dedicada e colega muito querida. Entre os anos de 2007 a 2009, onde atuou juntamente com um pequeno grupo de professores na equipe de estudos para a implementação do plano de carreira, que hoje é tão fundamental no plano de carreira do magistério municipal, função que exerceu de forma voluntária e pela qual recebeu a moção de congratulação por parte da Câmara Municipal. Esta Câmara está registrada nos anais dessa Câmara, senhor presidente. E atuou como diretora substituta na EMEB Josino Silveira, no período de 5/3/2014 a 31/10/2014, em substituição ao diretor efetivo, afastado para a campanha por campanha eleitoral, exercendo com maestria as suas tarefas numa nova função. De voz mansa e conciliadora, mas sempre firme nas suas convicções, nascia ali a grande gestora. No início de 2015, devido ao seu excelente desempenho na EMEB Josino Silveira, no ano anterior foi designada como diretora substituta na EMEB Francisco Manuel, se efetivando no cargo em maio deste mesmo ano na EMEB Alberto Bertelli. Então, eu quero, senhor presidente, que essa homenagem seja analisada com carinho e feita a nova creche ali do Agrochá. Já conversamos com as pessoas competentes para que seja analisado isso e que seja vista com muito carinho, até porque foi uma pessoa que, quando exerceu a sua função como professora, fazia isso com maestria, com muita diligência. Então, eu gostaria que isso fosse visto com carinho e fosse dado o nome dessa creche a Eliane Rodrigues Ferreira Polvinski Rolim. E outra coisa, senhor presidente, quero também aqui falar sobre a emenda impositiva, a qual o nobre vereador Fábio Cardoso Júnior já tem falado também, em parceria aqui com o nobre vereador presidente Gerson. Estamos atendendo às necessidades também de algumas secretarias, como o posto do Alair Correia, que em breve, com certeza, será construída de uma forma maravilhosa e é uma expectativa muito grande da população que seja construído esse posto de saúde que é tão sonhado, tanto pelos profissionais, como também por aqueles que utilizam este posto de saúde. Então, a gente vai estar em parceria
cedendo um valor para que seja atendida as demandas ali daquele posto. E também o nobre vereador Fábio Cardoso Júnior falou da Rua dos Lírios. E a gente está procurando aí, Fábio, de uma forma tentar viabilizar a situação ali, até por conta do valor que vai ser executado no serviço, o valor que cabe dentro de um orçamento. E nós estamos pensando aí em parceria também, conseguir o recapeamento asfáltico. Então, ali da Rua dos Lírios, eu tenho certeza que também vai dar certo. E outros bairros também que serão atendidos com essa demanda impositiva. Então, quero agradecer aí a todos nessa noite e fica aqui o nosso agradecimento a todos que nos assistem nessa noite e aos profissionais que, mais uma vez, estão aqui presentes. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Não há. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Vereador Benedito Honório Ribeiro Filho. Presente. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Presente. Vereador Francisco Ricardo das Neves. Vereador Gerson Teixeira Silvério. Presente. Vereador Heitor Pereira Sansão. Vereador Inês Satil Koyama Kavamoto, ausente. Vereador Irineu Roberto da Silva, presente. Vereador José Lopes, ausente. Vereador Manuel de Aquino Batista. Vereador Renato Souza Machado. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Vereador Vander Lopes Pedroso. E vereador Xavier Rufino de Oliveira. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda à leitura dos materiais constantes da ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo número 14 de 2022, que concede títulos de cidadão honorário de autoria da mesa diretora. Parecer favorável em redação final. Coloco o projeto de decreto legislativo 14 de 2022 em discussão. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, encaminho para autógrafo. Projeto de lei número 029 de 2022, que altera o artigo 4º da Lei Municipal, de número 1973, do ano de 2021, que autoriza a celebração de convênio com o Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Segurança Pública e cria a gratificação por desempenho de atividade delegada nos termos que especifica a ser paga aos militares do Estado que exercerem atividade municipal delegada ao Estado de São Paulo, por força de convênio a ser celebrado com o município de registro e das outras providências, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Renato Souza Machado, com parecer favorável das comissões permanente no texto original. Coloco o projeto de lei 29 de 2022 em discussão. Com a palavra o excelentíssimo senhor vereador Capitão Renato. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Falando sobre esse projeto, na verdade é apenas uma adequação, né? O projeto da atividade delegada, que já foi amplamente divulgado aqui, já foi aprovado e hoje é uma realidade no município, aumentou muito a sensação de segurança, né? São muitas viaturas a mais trabalhando em nossa cidade, exercendo todo tipo de policiamento. Estive recentemente conversando com a nossa secretária de Assuntos Jurídicos e também Segurança Pública sobre uma atuação mais pontual com as famílias, né, que são atendidas pelo programa da violência doméstica, que já são quase 200 famílias atendidas aqui em registro pela patrulha, e a gente vai trabalhar para colocar também atividade delegada, para apoiar essas famílias, né, apoiar essas mulheres. E o que nós estamos votando aqui hoje é apenas uma adequação na lei, para que essa lei, ela não, esse valor que os policiais estão recebendo,
ele não entra como... Os policiais estão pagando imposto de renda sobre esse valor, e por ser uma verba indenizatória, isso não cabe. Então, estamos deixando claro na lei que é uma verba indenizatória, e com isso, os policiais deixam de pagar o imposto de renda sobre esses valores. Então, é isso que nós vamos votar hoje aqui na casa. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, vereador. Continua em discussão. Coloca o projeto de lei 29/2022 em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, encaminho para autógrafo. Projeto 2017. 2017. 2000. Acho que está passando. Não está com Sandra. Esse aqui? Obrigado. Só ler o projeto aí. Tá. Projeto de lei número 2017-2022 dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, alterando o PPA, LDO e LOA de 2022 e das outras providências, com parecer favorável. Coloco o projeto de lei 2017-2022 em discussão. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Fábio Cardoso Júnior. Obrigado, senhor presidente. Rapidamente, esse é um projeto que a gente, inclusive, fez uma audiência sobre a suplementação, acho que 158 mil, se eu não estiver enganado, que é para continuidade do programa Prospera, né? É um recurso enviado pelo convênio Secretaria Estadual, que é para manter o pagamento dos orientadores. Relativamente simples, a gente seguiu todo o rito aí de audiência, mas como tinha o perecimento aí de prazo, acho que por isso o líder do governo pediu aí o regime especial, tá? Que é específico, não onera o cofre público, é a suplementação do próprio programa, convênio do governo estadual. Continua em discussão. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Dito Castro. Eu também vou votar, mas com uma ressalva, né? Só lembrando que para esse projeto já teve essa casa aqui no dia 16 de outubro, né? Então acho que não tinha necessidade, né, de estar entrando hoje no regime de urgência, né? Eu acho que as comissões têm que tomar bastante atenção, porque 16 de outubro para agora, muito tempo de nós ter visto tudo isso para não ter feito esse negócio aí à pressa, né? Que pelo que a gente viu que o vereador Aquino foi entrar nessa casa aqui 16 de outubro. Pelo menos a nossa comissão deu parecer favorável lá atrás. Continua em discussão. Coloco o projeto de lei 2017-2022 em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, encaminho para autógrafo. Próximo projeto. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores inscritos em explicação pessoal. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Fábio Cardoso Júnior. Obrigado, senhor presidente. Nesse do explicação pessoal, só quero aqui reforçar e deixar registrado, sentindo a obrigação de deixar registrado, a importância e para aquelas pessoas que a gente foi na eleição agora pedir voto e para que eles entendam que às vezes as pessoas politicamente não entendem. Ah, Tatu, você apoiou Rosana Vale, que é lá está agora com a direita, e apoiou Caio França, está na esquerda. Não, eu apoiei duas pessoas que caminham junto comigo, caminharam junto comigo nesses 6 anos que eu estou aqui de mandato, e eu vou deixar uma explicação.
aqui, só para vocês terem ideia. Acabou a eleição, e aí Caio França, vamos resolver essa situação do programa Viver Melhor. Cara, no ato, telefone atende, 11 horas da manhã, 10 horas da noite, independente, já marca, já pega, já leva requerimento para a Assembleia Legislativa, já fala em plenário. Postei nas minhas redes sociais o vídeo dele falando em plenário sobre isso, buscando contato e trazendo recurso. Trazendo recurso para o município. Entendeu? Recurso para a cultura, recurso para a saúde, equipamento de fisioterapia, ambulância, van adaptada. Ah, e Rosana Vale. Mesma coisa. Rosana, vai discutir emenda de bancada do governo? Quem que é a nossa representante agora da bancada? Rosana Vale, mais perto do Vale do Ribeira. Está lá todo mundo discutindo. Quem que colocou lá a proposta do Hospital São João? Quase 400 mil reais. Rosana Vale. São João vai receber emenda de bancada paulista, por indicação da Rosana Vale. Tem recurso chegando aí já, finalizando compra. Equipamento para o UBS Centro, para o UBS Vila Nova, para o UBS Registro B, para Arapongal. De tudo, mesa ginecológica, equipamento básico, escadinha, ar-condicionado, está tudo chegando na Secretaria de Saúde sendo empenhado. Emenda da Rosana Vale. Tem carro para assistência farmacêutica, para atender todas as unidades, carro para o Votupoca, vai ficar bom a zona rural. Carro lá para o Serrote, carro para outro bairro rural, carro para o Votupoca, emenda de Rosana Vale. Estamos viabilizando agora, só de começo para 2023, Aquino, R$1 milhão de emenda parlamentar. 50% provavelmente, que é obrigatório para a saúde, vai ser a ampliação do atendimento. A gente tem viabilidade técnica, né, para ver se pode fazer a ampliação do atendimento da UPA, a ampliação da infraestrutura para o atendimento. Mas o recurso já está lá. Recurso está lá, dotado. Mais R$500 mil para a infraestrutura da cidade. Então, e não é só dinheiro, não é só recurso, é proximidade. Vamos lutar por essa pauta? É desde o pessoal da banana, o pessoal que está sofrendo com enchente, é o pessoal da segurança pública. Acabei de ver ali agora, falei para o capitão, ó capitão, vamos colocar recurso lá para os bombeiros? Rosana Vale está lá. 2 milhões e cacetada lá que vai para o bombeiro, da Baixada, do Vale do Ribeira. Então essa conversa que a gente às vezes escuta, se apoia onde lá, onde que não. Eu realmente estou na contramão dessa coisa política. Estou na contramão. Que eu atendo e apoio quem apoia a cidade. A minha bandeira não é azul, nem vermelha, nem cor-de-rosa. Não, na verdade, minha bandeira é azul. Essa aqui, ó. É registro. Aqui que me elegeu, é para isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para representar registro. Não estou aqui para representar nem família de tal fulano, nem família de ciclano, nem ninguém. Se for para fazer movimento, é para ajudar a nossa cidade. É para ajudar eles que vêm aqui, ó. Esse pessoal que vem aqui. E esse pessoal que está acampando aqui, ó. Por dignidade. Para poder apoiar o povo direito. É esse pessoal que a gente tem que valorizar. É esse pessoal. É para isso que a gente foi eleito aqui. O resto, meu irmão, já diria na Bíblia. Como que é, Beto? O resto é vaidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda à chamada do próximo vereador inscrito. Sandra Kennedy Viana. A palavra à excelentíssima senhora vereadora Sandra Kennedy Viana. Vou falar daqui para não correr o risco de perder os óculos. Eu me inscrevi para comunicar aqui, coincidentemente, uma pauta um pouco parecida com o colega que me sucedeu, o vereador Fábio Tatu, sobre emenda parlamentar federal. Paulo Teixeira nos procurou, o coletivo se reuniu e a gente observou que uma das coisas que a gente podia colaborar seria uma situação muito grave, entre tantas, né, do município, que é o centro de fisioterapia não ter veículo. Então, você tem um veículo só, além de um motorista só, e conversei com a equipe, ou pelo menos com parte da equipe, e indicamos, portanto, um veículo adaptado
por sugestão da equipe do Centro de Fisioterapia, porque as pessoas, obviamente, né, muitas delas que estão precisando fazer fisioterapia porque não conseguem entrar no transporte público e o município não tem viatura, então um valor mais ou menos aí de R$150 mil que a gente indicou. Mas o tema que o vereador Fábio traz, eu não posso deixar de me manifestar dialogando de forma muito fraterna com o senhor, vereador, porque eu acredito que é um tema muito importante. Para nós, pelo menos, que militamos na área pública, que somos, né, políticos, eu não gosto desse nome, porque parece profissão, né? Porque a questão é um vereador não pode ser medido pela quantidade de recursos que eu mando agora, né, com as emendas impositivas, para o bairro A, B ou C. Aliás, eu até fui contra esse projeto, porque eu acho que não é papel nosso destinar recursos, mas tem esse outro lado também que o senhor trouxe, que é verdade. Às vezes você pode trazer questões que não estavam pautadas. Bacana. Mas nenhum deputado, na minha opinião, deve se resumir ao volume de recursos que ele manda para uma cidade ou para outra. Jamais. Por que isto? Porque, e aí, Fábio, de forma muito respeitosa eu quero fazer esse diálogo, porque... Por que eu digo respeitosa? Porque é democrático. Ser de direita, ser de esquerda, ser do partido A, B ou C, é um direito democrático que cada um de nós tem, mas não pode ficar camuflado. Eu não posso dizer que o mesmo deputado que trouxe um valor X para a saúde é o mesmo deputado que votou a favor de um orçamento que cortou 53% da saúde. E é por isso que a gente não tem referência para queimados, é por isso que a gente não tem vacina, é por isso que... Queimados é porque é um caso de hoje, uma pessoa de Toledo esperando vaga para a transferência para queimados, não tem, porque a saúde está no chão. E os vereadores de direita que apoiam o presidente foram aqueles que concordaram, seja com não reajustar o salário mínimo, seja cortar o dinheiro da saúde, seja não prever os R$600 para auxílio emergencial. Então, eu não quero aqui, de forma nenhuma, estabelecer uma discussão com o senhor, federalizar o debate, tipo, quem é a favor do presidente A, B ou C. Mas eu quero dizer que esses temas têm que importar para nós. Porque mais do que um recurso para o hospital ou para o centro de fisioterapia, eu tenho que ver de que lado esse deputado esteve na hora de votar os temas gerais que diz respeito ao conjunto da população de registro, que depende do salário mínimo, que depende da saúde como direito, que depende do auxílio emergencial, que depende de moradia. Então, é quem votou o orçamento que durante 4 anos não teve um recurso, um centavo sequer. Não estou falando da Rosana Vale, estou falando de ser de direita ou ser de esquerda. Tem maior respeito pela Rosana, mas também ninguém pode deixar de assumir a sua posição. E eu acho que o senhor erra, só nesse sentido que eu quero trazer, é de dizer que não devemos considerar isso. A minha bandeira é registro, a sua bandeira é registro, mas nós temos posições nesse contexto. E eu queria ficar por aqui, mas eu acho que eu não podia deixar de falar, porque eu acho que não é correto e não é educativo para a população. Eu não posso dizer que, se for... Bom, poderia dar exemplo. Vou dar exemplo do meu deputado mesmo, do meu deputado. Se ele trouxesse aqui os R$750 mil como trouxe para a gente construir o posto de saúde do paulistano, mas se ele tivesse votado contra o orçamento da saúde, 53% de corte, que é o que vai vigorar o ano que vem se a gente não mudar, não adianta ter construído o posto de saúde do paulistano, para dar um exemplo do próprio deputado Paulo Teixeira, com o qual eu tenho relação. Queria só deixar esse registro, porque esse registro é engraçado quando a gente usa esse verbo, porque eu acho que é um debate que ele deve sempre estar presente entre nós, no campo da democracia. Obrigada. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Não há. Esse debate eu sempre fiz com você, Fábio, no privado. Já que você trouxe para o público, eu tenho que fazer, né? De ir para os finalmente, eu queria agradecer novamente a categoria que está aqui hoje, os funcionários. Lembrando que amanhã temos uma reunião importante, né, às 15 horas, no gabinete do prefeito, que, se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Mas parabéns, tá? Mais uma vez, parabéns. Sabe? Agradeço a compreensão de vocês, que eu sei que não é fácil, né? Já estamos em quantas sessões aqui? Nem já perdi a conta, né? E vocês ficam aqui até o final, né? Espero que assim que se resolva, que vai se resolver, que vocês continuem vindo, que é muito importante para nós aqui, vereadores,
para que vocês possam estar levando, né, o que está acontecendo aqui na Câmara, porque muitas vezes somos questionados, né? O vereador não faz nada, o vereador, né, ele não debate projetos, e graças a Deus, com todo esse tempo que vocês estão aqui, vocês tenham visto o nosso trabalho, espero que tenham gostado também, né? E muitas vezes ajudam o nosso trabalho, como foi hoje também, né? A atuação de vocês foi muito importante, tá? Então só tenho a agradecer. Não havendo mais vereador inscrito e nada mais a tratar, gostaria de comunicar aos senhores vereadores da próxima reunião das comissões permanentes, que realizar-se-á dia 17/11/2022, quinta-feira, às 18 horas. E a próxima sessão ordinária, que realizar-se-á dia 21/11/2022, segunda-feira, às 19 horas. Pastor, Antes questão de de ordem terminar... no anúncio? Questão de ordem no anúncio? Só para o presidente... Um anúncio? Reforçar que amanhã, às 18h30, segunda audiência pública sobre a lei orçamentária. Ótimo. Alô, 18h30, 18h30. de forma híbrida. Tem presencial aqui e online. Tá ótimo. Obrigado, vereador. Tem um requerimento aqui de 1 minuto de silêncio. Peço para que o segundo secretário possa ler. Requerimento à mesa, pedido de 1 minuto de silêncio, tendo em vista o falecimento da senhora Maria das Neves Furtado, 15/11/2022. Agradecemos a presença de todos e às 20h48 encerro a presente sessão.